Lá já era chamado Belém Efrata. O fato, irmãos, é que Belém Efrata fala de uma padaria que vai multiplicar muitos pães, na verdade. Efrata hoje é a igreja. Você tem que estar aqui nesse forno, sendo assado para poder levar alimento para as pessoas do mundo. O povo do mundo está lá pensando em dinheiro, pensando nisso, pensando naquilo. Daqui a pouco você entra com a palavra de Deus. Maravilha! Então o que acontece, irmão? Vamos falar sobre quem vai sair de lá. Sai de Belém. De ti sairá, verbo futuro, o que governará Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso aí se harmoniza com certeza com Isaías 9,6. Jesus é pai da eternidade. Porque Miqueias associa Jesus a uns tempos muito antigos, para dizer que Jesus já existia mesmo quando não existia o nosso tempo. Na verdade, Jesus é pai da eternidade. A partir de Jesus veio a eternidade. A ideia hebraica é que Jesus pega a eternidade e carrega no braço como uma criança. Jesus veio antes dela, entendeu? Por Jesus, Deus fez tudo, inclusive nós. Então presta atenção, irmãos. Essa profecia não é para o tempo de Acas. Acas está tentando pensar, por que esse cara não nasce hoje? Para me ajudar. Mas a Bíblia diz, Acas, se ele nascesse hoje, você saía do trono. Porque a Bíblia diz que é ele que vai apacentar o seu rebanho. É o seu rebanho, não é a sua geração. No tempo de Mateus, quando Jesus nasce, Mateus, quando escreve sobre Jesus, em Mateus 2,5, a Bíblia diz que ele é o guia. A expressão ali no grego é ago, para falar de alguém que pega uma pessoa pela mão e leva. No nosso caso, é Jesus que nos leva, é Jesus que nos guia. Romanos 8,14, Paulo diz que os que são guiados por Deus são filhos de Deus. Então não adianta, irmão, pessoas que desobedecem os mandamentos de Deus dizer que são filhos de Deus, que não são. Eles são religiosos, eles são loucos. Tem uma mulher que criou a igreja das prostitutas, diz ela que Jesus nunca condenou as prostitutas. Olha, teve um debate forte, o pastor falou, olha, se você ler bem São João 8, Jesus diz para ela, vai, não peques mais. Então Jesus, ele não vem para abolir a lei de Deus, que diz não adulterarás. Olha, você foi pego em ato de adultério, mas cadê o outro adúltero? Para eu mandar executar você, cadê o outro? Pois é, ele não estava ali, então não é justo matar só a mulher, eu vou absolver ela. Entendeu? Então, irmãos, entendemos bem. Miqueias capítulo 5 vai falar de Jesus, que a Bíblia Sagrada fala que ele vai vir e os seus dias são desde os tempos da eternidade. Ele estava com Deus. E São João 7 você vai ver que ele fala de coisas igual o irmão leu aqui. Já pensou se vocês me vissem subir para o lugar onde eu estava antes? Tem uma vertente aí que diz que Jesus era só a humanidade de Deus, que Deus foi, depois que o filho morreu, ele voltou como pai lá para sempre. Se chama unicismo, isso é heresia. O filho sempre existiu com o pai. Amém? Então presta atenção, irmão. Portanto, os entregará até o tempo em que aqui está ao tempo presente. Tempo de guerra, tempo de dor. E a Bíblia vai falar de parto. Tiver dado a luz. Do que ele está falando? De Israel. As dores, as dificuldades que ela está passando são como uma mulher gerando um filho. São como uma mulher gerando um filho. É o que Jesus fala em Mateus 24:8. Que o que vivemos hoje são o princípio das dores, irmão. Mas haverá um tempo que nascerá a luz. Jesus voltará para governar essa terra. Maravilha! Então o resto de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Uma parte historicista desse versículo é que lá na frente, quando Deus levanta homens como Ezequias e como Josias, boa parte dos judeus volta para a Judéia e Deus faz a limpa em Israel. Saiba que antes de Jesus vir à terra, ele vai escolher os seus avivalistas, homens como John Wesley, que estava vendo a Inglaterra, passou a se afundar no pecado e na destruição. Ele começou a buscar Deus, começou a pregar a palavra de Deus. Deus levantou a igreja metodista e de lá Deus levantou grandes homens de Deus. E hoje a Inglaterra é um país abençoado. Eles dizem graças a Deus e a John Wesley. Deus tem seus avivalistas. Queira ser um desses avivalistas aonde você está. Então olha só. Então o restante de seus irmãos, para falar do povo de Israel, voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor